a parte 2. Neste vídeo, eu busco continuar aquele tema que iniciei no vídeo anterior, que é discutir exatamente os impasses, as dificuldades, né? Na realidade, grandes dificuldades que o adolescente passa nessa fase de transição. Discuti, né? E falei, elenquei alguns elementos, como, por exemplo, a dificuldade identitária, uma confusão na própria identidade. Falei sobre lutos previsíveis, né? A criança vai perdendo coisas que são inerentes ao crescimento. Ele perde o seu status de criança, ele perde o corpo da criança. Elenquei também a questão do corpo infantil, que vai se perdendo, né? Lentamente a criança deixa de existir para existir um esboço do adulto, o adolescente. E isso faz com que o sofrimento seja grande. Por quê? Porque nem sempre os adultos entendem por que o adolescente é tão inconstante, é tão instável, né? Modifica as suas opiniões, a sua cabeça muito rapidamente. É exatamente por conta dessa falta de identidade já estabelecida. Eu procurei mostrar no vídeo anterior que isso é normal. Nós não devemos agir com muita rigidez e cobrar um padrão muito fixo a alguém que está se montando, a alguém que está se organizando, né, como um ser. Por isso, né, a paciência, entender que esse momento de transição não é um momento fácil, é o principal motivo para terapeutas, para os pais, né, continuarem a buscar se aperfeiçoar, entender cada vez mais a cabeça do adolescente, não a partir da sua cabeça, porque a sua cabeça é a cabeça de um adulto, e sim entender a criança que deixou de existir para a existência do adolescente a partir do olhar do adolescente. Acontece muitas vezes de pais infantilizarem, né, os adolescentes, lidarem com os adolescentes como se fossem bebezinhos. E há o oposto disso. Às vezes os pais cobram demais, querem que o adolescente seja um idoso, alguém muito responsável. Então nós temos que aprender a ficar no meio termo, a entender que a cobrança excessiva prejudicará o desenvolvimento normal, como da mesma maneira cobrar uma regressão, fazer com que o adolescente se infantilize, também levará a uma dificuldade no desenvolvimento normal. No último vídeo, eu falei então sobre esses lutos previsíveis. E aí, nessa continuidade, ao falar do luto, nós falamos automaticamente da autoestima instável do adolescente. É muito típico na adolescência essa alternância, essas mudanças radicais de humor. Ele está bem e daqui a algum tempo já está mal, quer ficar fechado, não quer ver ninguém. Em outros momentos, né, quer sair demais, quer ter muito prazer. Então essa instabilidade está muito relacionado à autoestima, como ele se vê. E aí entra a questão anterior que eu discuti, a questão da perda do corpo infantil. Alguns adolescentes acreditam que por causa das suas mudanças fisiológicas, eles ficaram estranhos, esquisitos. Eu já ouvi isso no meu consultório. Olha, eu estou esquisito, a minha cabeça ficou muito grande, estou com um queixo muito grande. Ou seja, as reclamações mais estranhas, mais esdrúxulas, né, são, na verdade, repetidas por grande parte dos adolescentes. Por quê? Como eles estão mudando o corpo, como estão mudando a sua própria fisiologia, estão se vendo no espelho de uma outra forma.
não conseguem se reconhecer. E essa falta de autorreconhecimento pode gerar, né, esse tipo de instabilidade na autoestima. O que vai gerar, eu elenquei logo depois, vai gerar as chamadas depressões reativas, que não são propriamente depressões sérias, preocupantes, né? Mas são depressões curtas, às vezes intensas, que acabam se repetindo durante toda a adolescência. O adolescente fica, né, muitas vezes triste porque o corpo está mudando, fica triste por causa de alguém, né, que ele passa a gostar e não consegue propriamente, né, ter a ideia de se aquele indivíduo gosta ou não dele. Tudo tem um peso excessivo. Até na minha época falava-se de apaixonite, né? Era muito típico o adolescente se apaixonar. E aí o objeto pouco importa. Ele pode se apaixonar por uma professora, pode se apaixonar por um professor, pode se apaixonar por um vizinho. Por quê? Porque o que está em questão aí não é bem o amor maduro, é a ideia da mudança de pensamento. Ele começa a olhar amorosamente, sexualmente para outras pessoas, como também os outros objetos passam a olhar para ele desta maneira. E isso pode trazer muita confusão, que vai gerar recorrentes depressões. E alguns distúrbios, né, podem vir junto com esse tipo de depressão. Distúrbios alimentares, como por exemplo obesidade, o oposto, né? Anorexia, bulimia. Para quem não conhece, nós chamamos isso de transtornos dismórficos. São transtornos na autoimagem. O indivíduo olha para o espelho e, por exemplo, acredita que está muito magro. E aí pode, né, comer excessivamente, ou o oposto, está muito obeso e por isso pode vomitar logo depois de comer para manter-se muito magro. Ou seja, a autoimagem do adolescente, né, é uma autoimagem que está embrionariamente se organizando. E na mente dele, ele não sabe muito bem o que ele quer em relação à sua autoimagem. Isso piora quando existem pais neuróticos que cobram, né? Eu lembro de uma mãe que dizia para a filha que ela não podia engordar se queria ser modelo. Se ela engordasse, ela não serviria para aquilo. É lógico que essa mãe neurótica estava tentando se completar na filha. E a filha desenvolveu anorexia. Não conseguia comer nada. Comia muito pouco, né? Há algumas crianças, adolescentes, que começam muito cedo isso, né? Agora, na adolescência, isso eclode de uma forma muito complicada. Há casos até de falecimentos, pessoas que chegaram a óbito por não se alimentarem adequadamente, né? E isso está muitas vezes relacionado a essa dismorfia, de como o indivíduo se vê, de como ele vê o seu próprio corpo, de como ele pensa ser. E é lógico que no sentido dismórfico, aquilo que ele vê no espelho é normalmente uma coisa diferente daquilo que ele é. E uma pessoa afetada, não adianta dizer o oposto, não, você tem um corpo normal, você não tem nada de obeso, ou você não tem nada de muito magro, você não tem nada de estranho, você está apenas num período de transição. Muitas vezes o adolescente se nega a perceber aquilo que é lógico, aquilo que é racional, e continua a se pensar como uma anomalia, como um ET. Eu já ouvi isso, né, dentro do consultório. O próprio adolescente se descrevendo como se fosse uma aberração, um ET. E tudo isso é esse tom histriônico, exagerado, né, da adolescência. Os adultos
não devem se importar demais com esse tipo de intensidade, porque isso passa. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos desconsiderar. Por quê? Porque isso pode levar a uma crise mais séria. Aquela depressão simples, reativa, pode se transformar numa depressão maior, numa depressão profunda, em que o indivíduo fica ovalizado, ele não sai mais de casa, ele pode perder o desejo propriamente pela realidade, pela vida. Então, é lógico que deve-se considerar esses casos quando isso demora muito a passar, quando o sentimento de baixa autoestima, o sentimento, né, de falta de amor próprio é muito forte no adolescente, está na hora de buscar muitas vezes até uma ajuda profissional, a ajuda de um psicanalista, a ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, para ajudar que o adolescente consiga se entender de uma forma mais global e não ficar fixado em defeitos que normalmente amadurecem em crises depressivas, né? Então entendam que a adolescência não é mesmo um momento fácil, é um momento difícil, mas é um momento que se torna mais fácil para o adolescente quando os adultos são maduros, quando os adultos podem ajudar, podem estar ao lado do adolescente para fazer com que ele supere, enfrente, avance diante desses estágios tão angustiantes, né, de transição. Essa fase será apenas uma fase se você estiver do lado do adolescente lhe dando apoio. Agora, se você não der apoio, o que é apenas uma fase pode se transformar num padrão neurótico, num padrão anormal de personalidade. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, curta, chame outras pessoas para curtirem, né, o nosso canal. Devagarzinho nós estamos crescendo. O objetivo é exatamente isso, alcançar pessoas que tenham a disposição de ouvir temas tão relevantes como os temas da psicanálise, da filosofia, da sociologia e de outras ciências humanas. Muito obrigado e até a próxima vez.